Fala galera, tudo bem com vocês? Começando a ouvir mais um Base Podcast. Hoje nós vamos falar sobre o acrescente de números do Covid-19. A gente tem passado por situações aí de 2020 para cá, de restrições, de perdas. A gente teve tantas pessoas que perderam seus familiares por conta do Covid. Houve um afrouxamento das medidas de sanitárias, as medidas de segurança aí em relação ao Covid-19. E hoje a gente quer falar a respeito do que a gente tem visto hoje, no dia 17 de dezembro de 2022. O ano está acabando, mas a impressão que eu tenho é que as pessoas estão fazendo vista grossa para isso. Não sei se pela parte comercial da coisa, porque ninguém quer criar um alarde por conta do carnaval que está por vir, fim de ano agora, teve aquela Copa, coisa né? toda, a Copa. Mas a gente percebe de mais ou menos do meio do ano para cá que a coisa está voltando, não com a mesma força, porque graças a Deus a grande maioria das pessoas tomaram a vacina. Isso. Mas sobe um alerta para nós a respeito de tomarmos mais cuidado, porque da mesma forma que a gente tem percebido o crescente número de pessoas que estão se contaminando novamente, né? Já teve casos aí de até artistas foram contaminados 4 vezes com Covid. E a gente percebe que não é mais falado. A gente não vê mais no noticiário, pouquíssimo tempo falado sobre isso. A gente não ouve falar mais sobre questão de vacinação. A gente não ouve falar mais sobre a importância do cuidado. Sim. Então, assim, é um alerta que a gente está trazendo aqui para vocês que estão assistindo a gente sobre a importância de nós voltarmos a nos cuidar em relação ao Covid-19. Pois é, cara. A gente sabia que a Covid ia se tornar uma coisa endêmica, né? Ia ter seus ciclos, né? Aqui como a gente tem a H1N1, né? Tem a gripe, tem a dengue. Tem ciclos, né? Com maior incidência vamos dizer, como se fosse uma maior propagação, né? E essa questão da Covid a gente tá vendo aí quase todo dia falando sobre, pelo menos na internet, né? Que tem tido um aumento, não como vinha acontecendo aquele pico realmente de casos, aquela explosão de casos, mas se você observar uma curva ascendente, né, de crescimento de casos, né? Muito por conta de que muita gente ainda não completou seu ciclo vacinal. Isso. Muita gente deixou de se vacinar. Vou tomar uma dose. Tá bom, não vai. A Covid acabou mesmo. E não acabou, velho. Não acabou. Eu tava conversando com um corretor um dia desse. Ele disse que tomou a primeira dose agora. E ainda tem isso, ainda tem esse agravante. Tem gente que veio tomar a vacina agora. Quer dizer, é complicado, né? Complicado. Eu sei que cada cabeça é um mundo, né? Como diz o ditado, cada cabeça é um mundo. Mas se você vive em sociedade, se você vive no meio de pessoas, então assim, se você quer cuidar de pessoas, que pelo menos é um pensamento que eu tenho, então eu preciso me proteger para proteger o próximo. Exato. Eu tomei todas as doses. Tudo que eu tinha que tomar. Se tivesse que tomar mais uma, eu ia lá e tomava. Minha filha tomou, minha esposa tomou, nossa mãe tomou também. Então, assim, graças a Deus, a gente tá em dias. Sim. Né? Mas e o vizinho? E a vizinha? Isso. Você tá entendendo? Há de ter um pensamento coletivo. Há de ter um pensamento de proteção. Pô, vamos proteger para proteger fulano, proteger a minha vizinhança. Tá entendendo? Mas não tem esse cuidado. Como você falou, teve gente que pegou 4, 5 vezes. Pessoas que já se vacinaram, pô. Você vê o caso da Joelma mesmo. Teve acho que 4 ou 5 vezes, pô. Teve um jogador, o Dybala, né? O argentino também, pegou umas 4 ou 5 vezes também. Né? Então, assim, quando você pega e tem os sintomas mais leves, massa. Mas teve gente que teve sintomas realmente pesados, que até hoje ainda sofrem com as consequências.
Né? A Joelma mesmo tava falando, deu um depoimento dizendo que nem gostos, e faz mais de ano que ela não sente gostos de comida. Quer dizer, isso é só um exemplo, né? Do que a gente conhece. Isso. Fora os que estão por aí. Mas né? tu tem essa sensação de que a prefeitura de Recife, falando de Recife aqui especificamente, tá, pessoal? A prefeitura de Recife, assim como o governo do estado, meio que não fala mais sobre isso. Não eu posso até puxar de cima para baixo. Não, em algum momento. O governo lá em cima, eles não vão falar. Mas nunca falaram. Então. Assim, em massa, eles nunca falaram. Mas eu falo aqui porque a gente teve uma época que o governo do estado, junto com a prefeitura do Recife, a prefeitura de Jaboatão e alguns municípios aqui, bateram muito forte nisso. Tinha posto de vacinação móvel, nas praças você tinha... Mas, Guga, vê só. Beleza. Aí a gente vai entrar em outros contextos também. A gente vai entrar em outros percursos dessa história aí. O governo de Pernambuco, atualmente, eu tô falando o que está aqui, que vai sair, ele é oposição ao governo federal. Isso. Certo? Os 9 estados do Nordeste, mais alguns outros estados no Brasil afora, vamos dizer assim, assumiram as rédeas da vacinação. Por conta de quê? Vamos proteger a população. Massa. A gente sabe que não é só isso. Não é só isso, não. Isso vai entrar o lado econômico, o lado de emprego, N fatores, isso aí. Até um lado político da coisa de que esse governador aí, esse candidato aí, ele foi um cara que realmente brigou para a população se vacinar. Sim. Ou você duvida que o pessoal não iria usar isso como mote em campanha eleitoral? Com certeza. Você tá entendendo? Então, assim, não é só o fato da população, vou proteger a população, não. Talvez foi por uma oposição de lá de cima para baixo. Então, mas tu acha que tem a ver também com o fato de a eleição já ter passado, tudo que podiam ter utilizado para se promover já aconteceu? Acho. Infelizmente. E não tem infelizmente, porque a gente cansou de falar aqui que político não liga pra população. Tipo assim, agora eu vou deixar pra quem for assumir e resolva. Que resolva a batata. Pega essa batata quente e descasque. Eu acho que sim. Porque um dia desses é que liberaram a vacina pra crianças a partir de 2 ou 3 anos. Pô. Vacina Covid. Quanto tempo a gente já tem de vacina no Brasil? De 2020 para 2 anos, quase 3 anos, né? Isso. Aí tem aí a vacina aí em escala, né? Para a população. E por que só agora? Para as crianças de 3 anos para cima. Você tá entendendo? Faltou combater, realmente, assumir um protagonismo nessa situação, né? Independente de bandeira política, ideologia ou qualquer coisa que seja. E chegar, eu disse, gente, vamos combater isso aqui, ó. A gente tem que juntar, unir esforços, né? Unir forças para combater isso aqui. A gente não pode negligenciar em cima disso aqui. Pô, você vê aí o esquema de vacinação da população tá em 60%. Pô. 60%. Números sei lá, de 60, 70 anos atrás, né? Em 2016, o esquema vacinal, a cobertura vacinal da população estava em 95%. 95% da população brasileira estava com a cobertura vacinal. Hoje, a gente está com quase 60%. Ou é 60% da população. Quer dizer, se pegar uma doença oportunista, ela vai ter uma chance muito grande de se propagar. Ou até voltar doenças do passado. Isso. Como um tempo desse aí, a rubéola e outras... Sarampo. Você tá entendendo? Então, assim, faltou realmente o protagonismo do governo ou dos governos em relação a isso aí, pô. Sim. Antigamente, a gente era
criança. A gente vinha campanha, cansava de ver campanha de vacinação, pô. Isso. Zé Gotinha, enfim. A gente via, cansava de ver, pô, campanhas de vacinação. Isso sendo divulgado aí a rodo, pô. Hoje em dia tu vê na televisão. É difícil. Infelizmente é isso. Não há realmente, não houve uma preocupação, não houve uma negligência, vamos ser sinceros, houve uma negligência do governo federal. Aí agora, né, houve um afrouxamento, por quê? Por quê? Porque a gente mora num estado onde o carnaval realmente é uma força muito grande, turística, econômica. Exato. Os olhares do mundo vão se virar para aqui, para Bahia, para onde o carnaval é forte. Então por que há esse silenciamento? Porque é conveniente. Exato. Infelizmente, quem paga é o povo. Eu lembro que no ano que começou mesmo essa coisa do Covid, a gente ainda chegou a ter carnaval. Mesmo quando você falava, não sei se foi 19, foi nesse 20. Foi 20. 27 de fevereiro, eu me lembro que já se falava em Covid. E mesmo assim, mantiveram o carnaval. E teve carnaval. 27 de fevereiro, se eu não me engano, de 2020, foi o último dia. E a partir do dia seguinte, já começou o burburinho. Covid. Quando foi em março, parou tudo. Exato. Quando viu a explosão de casos, que até então, né, não existia um conhecimento. Isso. Desse vírus, né? Não existia nada assim o que é que a gente vai fazer? Nada na literatura médica falando sobre... era algo novo, realmente. Qual sintoma? Como é que eu combato isso aqui? Não existia. Hoje já existe até remédio. Né? Ele lançou recentemente um remédio para combate à Covid. Né? Então, assim, infelizmente é isso, velho. Vão se botando interesses em cima realmente da preocupação com a população. Aí, por isso que não é propagado, por isso você não vê nada aí em TV. Infelizmente acontece, pô. Você vê um site ou outro ainda propagando para tentar alarmar a população, mas é aquele negócio, vamos dizer assim, eu quero alertar, mas eu fico me prendendo aqui para não causar um espanto geral. Porque eles não divulgam os números exatos, né? Talvez, né? Porque teve um tempo que o Ministério da Saúde foi proibido de divulgar os números, né? Então, alguns veículos de imprensa se juntaram e formaram como se fosse um consórcio para entrar em contato com as secretarias de saúde dos estados para poder realmente ter essa informação, né? Ou pelo menos uma informação aproximada da realidade, né? É complicado porque, assim, eu acho que a manutenção é tão importante quanto a prevenção. Sim. Né? Só que a gente foi pego de surpresa com essa coisa do Covid. Então, assim, é muito importante que exista a manutenção. Sim. Se existe um ciclo vacinal, que ele continue funcionando tão bem quanto estava funcionando. Para que a gente possa não ser surpreendido de novo com uma variante, alguma coisa do tipo, que vá trazer complicações para a gente. E a gente insiste aqui em falar o seguinte, pessoal. Você que não se vacinou ainda, porque a gente sabe que ainda existem muitas pessoas que ainda não tomaram nem a primeira dose. Isso. E tem muitas pessoas também que só tomaram a primeira dose. Então, assim, você que não se vacinou ainda, procure um posto médico, se apresente lá, diga que você não se vacinou, se previna. Isso. Assim, talvez você pensando assim, aconteceu tudo isso, mas eu nunca peguei. E você vai esperar pegar para poder tomar uma atitude. Justamente. Então, se previna, se cuide. A gente não pode vacilar. A gente já viu tantas e tantas pessoas que morreram. Correto. Que morreram. Eu conhecia 5 pessoas. A gente perdeu 5 pessoas conhecidas por conta do Covid. E a ideia é a gente não perder mais ninguém.
Só que para não perder mais ninguém, a gente precisa que as pessoas se ajudem também. E exista uma consciência, né? Em querer realmente se cuidar, se proteger, para proteger o próximo. Exato. Não é isso? Exatamente. Então, pessoal, se você não se vacinou, a gente vai insistir aqui nesse assunto. Procure um posto médico, se vacine. Talvez você já tenha até pego, foi assintomático, nem sabe. Justamente. E teve assim a sorte, né? Deus protegendo ali de você não ter complicações. Justamente. Mas não espere ter as complicações para você buscar uma ajuda médica. Vá, se vacine, cuide de você, cuide das pessoas que estão próximas de você. E o importante também, muito importante, não se automedique. Procure o médico, vá numa UPA. Isso. Se você sentir sintomas muito fortes de gripe, vá numa UPA, faça o teste. Se você não se vacinou, nos shoppings da região metropolitana tem posto para vacinação da Covid. É só ir lá e dizer, eu quero me vacinar. Se você já se vacinou, leve o seu cartãozinho, você já se vacinou, vai estar lá a data, vai ter o tempo, que existe um tempo, um hiato, né, de onde, do que você tomou para a próxima dose. Então, para ver se está no tempo certo, vá lá, se vacine. Não vacile com isso não. E outra, importante, como a gente estava falando aqui, negacionismo mata. Negacionismo mata. Tá aí, comprovado. Negligência mata. Tá aí, comprovado. 700 mil mortes aí. A gente poderia, se o Brasil tivesse tido realmente, eu falo Brasil, a União, o governo que está aí atualmente, se ele tivesse um olhar realmente de proteção, uma coisa realmente, vamos abraçar isso aqui, vamos combater isso aqui, eu creio que pelo menos metade dessas pessoas que faleceram, infelizmente, né, por essa doença aí, acho que metade disso aí não tinha morrido, já tinha sido evitado. Se tivesse tido realmente uma massificação dos cuidados, uma campanha realmente de fato de conscientização da população com relação à doença, eu acho que a gente teria tido até menos casos. Claro que não dá para mensurar. A gente está só aqui, né? São suposições. Mas, pô, imagine quantas pessoas não estariam aqui. Exato. Entre nós. Não é isso? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que ter um cuidado de não deixar isso tudo voltar. Não pode vacilar em relação à Covid. Não só a Covid, mas a gripe também mata. Outras doenças oportunistas aí. Então, se cuide, se preserve, né? A saúde em primeiro lugar. Exato. É isso aí, pessoal. É assim que a gente se despede de vocês hoje. Se cuide. Cuide das pessoas que estão do teu lado, cuide da tua família, cuide de quem você ama, para que nós possamos nos ver aí muito mais vezes, que é importante. Beleza, galera? Isso aí, galera. Valeu, obrigado.